O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo que não vai disputar a reeleição. Ele não resistiu à intensa pressão de integrantes do Partido Democrata. Esse processo começou após aquele desempenho pífio no debate presidencial realizado no final de junho. Após esse debate, Biden cometeu outros deslizes, chamou Kamala Harris de Trump, confundiu Zelensky com Putin, enfim, um processo desencadeado ao longo de um mês. Matheus, solta por gentileza um VT para a gente lembrar como foi esse processo de desistência de Joe Biden. A pressão para que Joe Biden desistisse de disputar a presidência dos Estados Unidos começou há aproximadamente um mês, mais precisamente em 27 de junho, após o debate realizado pela CNN Internacional. No evento, Biden demonstrou fragilidade. Ele atropelou palavras, cometeu erros e confundiu programas de sua própria administração. Where there are 40% fewer people coming across the border illegally, that's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Já em 11 de julho, durante discurso da cúpula da OTAN, o presidente dos Estados Unidos confundiu Zelensky com Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. No mesmo dia, ele confundiu a sua vice Kamala Harris com o ex-presidente Trump. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, because I think she was not qualified to be president. Em 13 de julho, Trump sofre um atentado na Pensilvânia. O episódio dá mais força ao ex-presidente e Biden se vê ainda mais pressionado a desistir das eleições. We see something that said, take a look at what happened. Em 17 de julho, Biden admite a possibilidade de deixar as eleições em entrevista ao apresentador Ed Gordon, do canal Bet News. E neste domingo, por meio de uma carta divulgada nas redes sociais, Biden confirmou que está fora da disputa pela Casa Branca. Matheus, agora para a gente analisar esse processo com muita calma, eu trago o nosso time de comentaristas no nosso já tradicional reunião de pauta. Ale, você que acompanha esse processo com mais calma, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. O que acontece agora a partir... O que acontece, perdão, a partir de agora, Alexandre Borges? Olha, Wilson, como a gente vinha dizendo desde o debate, o Biden ia sair, era questão de tempo. Né? Como os democratas foram pegos, entre aspas, de surpresa, eles precisavam de alguma acomodação que ainda não acabou. Né? Quer dizer, o dinheiro estava secando, e nesse final de semana, o que levou o Biden a desistir ontem? Foi reunião onde foi apresentado para ele que os números dele de pesquisa estavam em queda livre, não tinha mais. Não é que ele ia apenas perder, ele ia sair pela porta dos fundos. Ele ia tomar um pau muito feio do Trump, o que ia ter consequências não só para o legado dele, para a história dele, como aconteceu com o Jimmy Carter, né, que saiu muito impopular e perdeu muito feio para o Reagan, mas também porque são eleições gerais, onde além de votar para presidente, você tem vários estados votando para governador, para Congresso, né, Senado, Câmara dos Deputados, que eles chamam de representantes. Então, você teria, que é uma coisa da política, que acontece lá, acontece aqui, você teria também um impacto muito negativo nas disputas regionais, porque você teria os candidatos a deputado e senador do Partido Democrata tendo que defender o Biden. E isso teria, claro, consequências e eles não queriam, porque eles hoje o equilíbrio ali da maioria do Senado e a maioria da Câmara dos Deputados é muito tênue. São poucas cadeiras que separam a maioria
de um partido de outro. Então, você tem uma vantagem pequena dos republicanos no Senado e na Câmara, perdão, no Senado, de Biden agora, democrata, onde você tem ali... acontece, né? Você tem ali uma disputa muito acirrada. Então, qualquer deputado ou senador nessa eleição que perca uma cadeira pode ser o fiel da balança que vai decidir quem vai ter maioria nas duas casas. Então, foi um pedido geral do partido. A esposa do Biden, que é a Jill Biden, eu tinha comentado aqui também que era ela que estava brigando, e quando o marido dela botou esse comunicado por escrito nas redes sociais, ele não fez um pronunciamento em vídeo, disse que vai fazer, mas não fez ainda, ela só fez uma postagem botando um coração, o que para mim significa que ela não está gostando nem um pouco, mas passado, rei morto, rei posto, e agora, aparentemente, eles estão caminhando para Kamala Harris. Pode ter ainda alguma modificação no final, mas tudo leva a crer que vai ser a Kamala Harris, o que facilita muito o trabalho do Trump. Agora, eu não sei, Ale, Duda, não sei quem pode comentar essa parte, mas me parece que o Partido Democrata demorou muito, né? Ficou aí um mês batendo cabeça se de fato consegue convencer o Biden ou não, e esse tempo ele pode ser decisivo agora na reta final da campanha presidencial nos Estados Unidos, não acham? Agora é um tempo rápido que eles têm para definir quem vai ser o candidato. A gente ainda não tem certeza se vai ser a Kamala Harris. A gente sabe que o Biden endossou ela, pessoas que poderiam competir com a Kamala acabaram endossando também a candidatura dela. Enfim, é bem provável que no final acabe sendo ela. Mas é um tempo escasso porque ela precisa realmente sair aí, mostrar que veio, né? Quais são as bandeiras dela, qual a diferença dela para o Biden. Ela tinha, por exemplo, uma campanha muito forte a favor do aborto, né? Ela vai manter esse tipo de coisa? Esse é um tema ainda muito divisivo nos Estados Unidos, que se ela for muito enfática nisso, ela pode acabar perdendo votos. E outros temas também, como o da imigração. A Kamala, ela ficou responsável por controlar a questão da imigração no governo do Joe Biden e registrou-se aí o maior número de imigrantes ilegais entrando no país. Então, ela vai ter alguma proposta para melhorar, para conter esse influxo de imigrantes, sendo que ela era responsável por isso no governo Biden. Enfim, ela precisa ter tempo aí para se divulgar, para dizer a que veio, quais são as propostas dela, e vai ter que fazer isso correndo. Agora, só complementando, o Duda tocou num ponto muito importante, né? Ótimo, que é o seguinte: a Kamala, ela, nessa parte do aborto, ela é uma radical para o aborto, né? Ela, inclusive, fez um tour pelas universidades, por vários lugares no país. Eu fiz uma matéria na época que eu chamei de Tour do Aborto. Quem der uma busca lá no site do Antagonista vai ver. Então, o que acontece? E eu acho que é um erro de muito analista que eu vi hoje ao longo do dia. Quando você analisa um candidato, e aí fica uma dica de graça para quem às vezes não tem essa percepção, quando você analisa o potencial de um candidato, você tem que analisar quantos votos ele acrescenta. Por quê? Porque, evidentemente, uma parte do eleitorado vai sempre votar nos democratas e uma parte do eleitorado vai sempre votar nos republicanos. Independente se for um poste, se for um cachorro, se for um orangotango. Não interessa. Então, o que faz a diferença? Faz a diferença é aquele eleitor indeciso, não tão radical, aquele eleitor que está ali no meio e meio querendo entender para que lado que a coisa vai pender. Então, assim, a questão do aborto foi muito bem levantada pelo Duda. Quando você tem a Kamala Harris sendo essa advogada, literalmente, da causa do aborto, ela vai manter todos os votos que já iam votar nos democratas, porque se você é um abortista, você vai votar nos democratas de qualquer jeito, e ela não vai ganhar nenhum voto novo de moderados e da direita, nenhum. Então, é assim que a gente tem que analisar, né? Na parte de imigração, mesma coisa. Ela foi um desastre. Acabou de aparecer, a imprensa americana agora começa. Porque, assim, quando diz que é a Kamala, começa aquele carnaval. Primeira mulher e negra e
hindu, porque ela é filha de hindu com jamaicano. E aí a imprensa, às vezes, chama ela de negra, às vezes chama de hindu, dos dois, enfim, que é aquele carnaval. Mas, passando isso, eles vão ter que se debruçar sobre o trabalho dela, sobre as ideias e os resultados. E foi um desastre na imigração. Acabou de sair, inclusive, um levantamento que ela, há um ano, ela sequer falou com os responsáveis da área de imigração. Ela tem esse cargo, mas ela nem telefonou para os caras para saber como as coisas estão acontecendo. Então, isso a imprensa está começando, a imprensa mais investigativa, claro, está começando a cavucar essas coisas. E aí, quando o trabalho da Kamala Harris aparecer e o radicalismo ideológico dela, eu até fiz um tweet agora, um chuite, né, dizendo que os identitários olham para Kamala Harris e veem a Marielle Franco. Mas, na verdade, é o Silvio Almeida. É um advogado muito de esquerda. Né? E é como o americano vê a Kamala Harris. Da mesma maneira que eu acho que o Silvio Almeida teria dificuldade para ganhar uma eleição para presidente no Brasil, eu acho que a Kamala terá muita dificuldade de ganhar uma eleição nos Estados Unidos. Claro, vamos ver. Mas a tendência é essa. Agora, o Duda, tem um detalhe importante nessa decisão do Biden, é que após ele ter anunciado a saída, a Kamala Harris já recebeu, quer dizer, o Partido Democrata já recebeu aproximadamente 50 milhões de dólares em doações. Esse é um indicativo, Duda, de que nem os democratas acreditavam no Biden? Claro, os democratas já tinham segurado o cofre aí porque sabiam que o Biden ia perder, né? As pesquisas não são muito mais favoráveis para Kamala Harris, mas tem uma chance aí, né, de mudança, de mostrar ela vir com um discurso um pouco diferente e conseguir mudar a situação, algo que a chance era nula com o Biden. Com ela tem alguma esperança. E aí os democratas voltaram a colocar dinheiro. Existem não só aqueles democratas que dão pequenos valores para a campanha, né, e que voltaram a dar dinheiro, mas também tem os democratas muito ricos, milionários, bilionários, que também dão grandes contribuições. E a Kamala Harris também vai herdar o fundo que tinha sido dado para a chapa Biden-Harris, né? Como ela já estava dentro dessa chapa, ela consegue aproveitar esse dinheiro. Então, se de fato ela for a indicada pelo Partido Democrata, provavelmente vai ser, dinheiro não vai ser problema para ela. Tá certo. Matheus, Wilson, opa, se eu puder resumir numa frase, por favor. Os democratas não tinham candidato, agora tem um candidato ruim. Deixa eu fazer uma pergunta, então, aproveitando isso, porque de todos os endossos aí que saíram de Hillary Clinton, Bill Clinton, personalidades aí democratas, etc. e tal, a candidatura da Kamala, o Obama foi um que não falou sobre isso, né? Existe alguma chance de colocar a Michelle como candidata? Zero. Não é que ele não falou, né? Ele não endossou a Kamala, porque ele falou que o processo de escolha do substituto do Biden deveria ser um processo aberto, democrático, transparente e tal, não sei o quê. O que a minha leitura pessoal, e aí fica aberto a vocês também, o que vocês acharem, mas a minha leitura pessoal é que o Obama sabe o peso dele e ele quer valorizar, entendeu? Ele quer que a Kamala vá beijar a mão dele. Então, é óbvio que ele vai apoiar qualquer candidato democrata, por definição. Agora, se ele vai mergulhar na campanha, se ele vai a evento, se ele vai levantar dinheiro, se ele vai batalhar, o candidato tem que beijar a mão dele. Rodrigo, e a Kamala Harris nunca deu qualquer sinal de que toparia essa brincadeira, viu? Sempre falou que não é com ela tem mais coisa para fazer na vida. Enfim, isso aí realmente, apesar dela aparecer, é mais um desejo aí de muitos democratas que ela entre na história do que um desejo dela. Ô, Duda, me parece aquela expressão, né, Duda, que os novinhos sempre usam, né? Parece que o jogo virou. Me parece isso. Eu só ia dizer que o Obama me lembra o começo do Poderoso Chefão, quando o Vitor Corleone chega pro Bonacera e fala: pô, você podia ter vindo aqui, beijado a minha mão, ele tá ali passando a mão no gato e tal. É mais ou menos isso que eu acho que o Obama tá fazendo com a Kamala, entendeu? Vem aqui, beija a minha mão e tal, aí quem sabe
eu posso te ajudar e você vai ficar me devendo um favor, né? E aí tem uma questão, são 4.000 delegados que vão escolher quem vai ser de fato, então, o candidato do Partido Democrata. Esses caras, por que eles foram escolhidos? Porque eles tinham endossado, eram leais ao Joe Biden, né? Eles foram escolhidos por causa disso. Quando o Biden fala, olha, agora a nossa candidata é a Kamala Harris, é muito provável que essas pessoas acabem, em vez de votar no Biden, é claro que eles estão livres para votar em quem eles quiserem, mas eles tinham uma lealdade com o Biden falou, vota na Kamala Harris, e eles acabam votando na Kamala Harris. E, de fato, desses 4.000, já tem aí mais de 500 que declararam que vão votar na Kamala Harris. Então, acho que também o fato do Biden ter indicado, de serem os delegados do Biden e de não terem outros candidatos aparecendo aí, na verdade, alguns endossando a Kamala Harris, isso aí vai acabar caindo no colo dela, com certeza. Então, Ale, antes da gente... Fala. Prossiga, Ale, prossiga. Eu ia dizer que esse sistema americano, que às vezes a gente no Brasil não entende direito, é tudo meio indireto, quer dizer, você vota no delegado, o delegado faz a votação final. Mas você tem uma questão estatutária dos partidos que não obrigam automaticamente, que senão não teria sentido, mas de certa forma eles dizem, olha, você, delegado, que foi votado, você em boa consciência, você tem que reproduzir no seu voto a vontade de quem votou em você. Que é uma maneira de dizer, meu filho, você vai votar no candidato escolhido pelo povo. Então, por isso é que a gente automaticamente... Fala. Não, é como acontece na Câmara dos Deputados por aqui. Mais ou menos. Mais ou menos.